Juízes capítulo 3. Povos que ficaram em Canaã. Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de por elas submeter Israel à prova, todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Observemos aqui nesta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Vamos ler aqui o comentário. A presença dos pagãos cananeus entre os israelitas serviu, por um lado, como teste de sua fidelidade a Yahvé. Aqui é o versículo 4. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeter Israel à prova. A fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. Então a presença dos pagãos cananeus entre os israelitas serviu, por um lado, como teste de sua fidelidade a Deus, e por outro, como fonte de castigo e correção a todos quantos não obedeciam à palavra de Deus. Como fonte de castigo e correção a todos os desobedientes. O mundo, como sistema de valores, é nosso constante obstáculo a ser vencido em o nome do Senhor. Quando cedemos ou abrimos concessões ao pecado, logo percebemos em que cilada caímos. Quando resistimos e optamos por seguir o caminho que o Senhor nos propõe, o caminho com letra maiúscula, o caminho é Jesus. Quando optamos por seguir Jesus, também logo sentimos a bênção de agradarmos a Deus, ainda que tenhamos que passar por alguns ou vários sofrimentos. Hebreus 5:8, Romanos 5:3-5. Hebreus 5:8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Romanos 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. A confiança, entre parênteses, esperança com certeza em Deus, não confunde e jamais nos decepcionará, como é comum ocorrer na confiança que colocamos nas pessoas, em nossos semelhantes. Paulo faz uma citação que está na Septuaginta, Isaías 28:16, e a repete em Romanos 9:33 e Romanos 10:11. A expressão no original tem o sentido de não se envergonhar pela frustração. Não se envergonhar pela frustração, pois o Senhor jamais faltará com sua palavra. E Ele cumprirá todas as suas promessas. Romanos 4:20-21. Romanos 4:20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo, falando de Abraão, quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Veja aqui, versículo 18, começando ali. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Versículo 19, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Versículo 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos vós,
igualmente para todos nós. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Glória a Deus. Voltando em Juízes, versículo 2. Ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Versículo 3. Os povos que permaneceram na terra foram, os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Versículo 4. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Yahvé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 6. Desposaram as filhas destes povos, deram seus próprios filhos em casamento a filhas deles e passaram a cultuar aos seus deuses. A história dos juízes, Otoniel. Versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yahvé seu Deus para adorar e servir aos Baalins e os postes ídolos da deusa Asherá. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cushan-Rishathaim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Versículo 9. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes enviou um Salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otoniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Versículo 10. O Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Rishathaim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. Versículo 11. E a terra descansou e experimentou a paz por 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude, versículo 12. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por este motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Versículo 13. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas, com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou-o e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Versículo 14. Os filhos de Israel foram dominados, serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Versículo 15. Então outra vez os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um Salvador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Versículo 16. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita debaixo da roupa. Versículo 17. Foi, mais tarde, levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Versículo 18. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Versículo 19. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei, ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou, silêncio, e todos os que se achavam ao redor do rei saíram. Versículo 20. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real na sala de verão, no terraço,
Eude chegou bem perto dele e esclareceu 2 pontos. Trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Versículo 21. Então rapidamente Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Tão violento fora o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada, sem que Eude pudesse retirá-la. Versículo 23. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Versículo 24. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram 2 pontos. Ele deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala privativa. Versículo 25. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Versículo 26. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Versículo 27. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Versículo 28. E ordenou-lhes: segue-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo, Moabe, nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vaus, das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Versículo 29. Naquela oportunidade mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nem um só escapou com vida. Versículo 30. Naquele dia Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. Sangar. Versículo 31. O juiz e líder que se seguiu a Eude chamou-se Shamgar ben Anate, Sangar, filho de Anate. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois. E assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes capítulo 3. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo Juízes capítulo 4. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso nós somos instruídos diariamente a ler as Escrituras e colocar em prática. Ler a Bíblia e colocar em prática. Até a próxima.